Já se perguntou por que nunca se deve espremer uma espinha? Por que temos aquela sensação de dor de cabeça ao ingerir algo gelado? O que são aqueles risquinhos que a gente vê no céu? Vem comigo para descobrir uma série de fatos incríveis sobre o corpo humano, um mais surpreendente que o outro. Se tem uma pergunta para a qual todo mundo gostaria da resposta é essa: o que acontece quando a gente morre? Talvez eu não consiga dar uma resposta definitiva, mas eu posso garantir uma coisa: você provavelmente ainda vai ter arrepios. Isso é assustador, né? Nas primeiras horas após a morte, todas as articulações e músculos do nosso corpo enrijecem por meio de um pequeno processo chamado rigor mortis, o qual pode nos deixar com uma aparência de espantalhos. O relaxamento muscular depende de um composto conhecido como trifosfato de adenosina, ou ATP, que quando se esgota causa contração. Quando isso acontece, milhões de folículos capilares, onde ficam os músculos conhecidos como músculos eretores do pelo, também se contraem, causando pequenas depressões que conhecemos como arrepios. Bom, se não for isso, ficar trancado em uma sala cheia com outros mortos causa uma reação em cadeia onde cada cadáver fica com medo do outro. Muita coisa nojenta acontece ao morrer. Inchamos, temos espasmos e começamos a cheirar chulé. Mas algo estranho também acontece com os nossos olhos. Eles se achatam. À medida que as pupilas deixam de reagir à luz direta e se dilatam, elas também começam a ficar turvas, conforme o potássio nos glóbulos vermelhos se decompõe. Esse processo pode levar até 3 horas. Mas como a maioria das pessoas morre com os olhos abertos, geralmente é bem rápido. Quando isso acontece, os globos oculares também começam a se achatar e murchar, feito uma uva velha que ficou muito tempo na fruteira. Para tentar recriar a curvatura natural do olho, os agentes funerários podem usar tampas oculares, que cobrem o globo ocular achatado para garantir que você esteja impecável para aquele grande dia. Sim, tô falando do funeral. Em outras ocasiões, um construtor de tecido também pode ser injetado diretamente no olho para tentar preenchê-lo de novo. Soa bem nojento, né? Sem nenhuma dessas medidas, os funerais de caixão aberto seriam uma situação muito diferente e provavelmente teríamos cadáveres com buracos fundos e assustadores no lugar dos olhos. Então, sejamos gratos. Enquanto ainda estamos vivos, nós humanos somos capazes de muitas coisas, mas emitir um som de zumbido e tapar o nariz ao mesmo tempo não é uma delas. A explicação simples é a mesma razão pela qual você não consegue expirar enquanto tapa o nariz e fecha a boca. É porque não há por onde o ar escapar. Para criar esse som de zumbido, o ar precisa passar pela laringe, também conhecida como caixa vocal. Só que é impossível que isso aconteça quando seus lábios estão fechados. Como resultado, você pode conseguir fazer o som por alguns segundos, mas uma hora vai ter que abrir a boca para recuperar o fôlego. Vai em frente, tenta aí. Imagina a cena: você acorda no seu primeiro dia de aula, vai até o espelho e toma aquele susto. Aquela espinha enorme, vermelha e brilhante. O que você faz? É claro que espreme. Para muita gente, não tem nada tão satisfatório quanto espremer uma espinha. Mas a notícia que eu trago é que é uma péssima ideia. E você pode estar pensando: mas e aqueles profissionais que ficam espremendo espinhas em vídeos? Quando feita corretamente, a extração pode eliminar certos tipos de espinhas. Mas técnicas ruins, combinadas com tentativas de espremer espinhas que não podem ser espremidas, podem ser uma receita para o desastre. A acne é a resposta do seu corpo a poros obstruídos e bactérias. A protuberância vermelha que você vê na pele, na verdade, é a maneira que o corpo encontra de dizer: deixa que eu já tô cuidando disso. Ao espremer uma espinha, você está empurrando à força o conteúdo, bactérias, gordura e detritos, para fora da protuberância, rasgando a pele e criando uma nova ferida no processo. Em vez de resolver o problema, você pode acabar empurrando aquela secreção desagradável ainda mais para dentro da pele, resultando em uma espinha ainda maior. Além disso, você inevitavelmente vai introduzir novas bactérias e sujeira do seu dedo ao pressionar a espinha. Como se tudo isso já não fosse ruim o suficiente, aquele estouro tão satisfatório pode gerar mais espinhas, já que as bactérias, a gordura e os resíduos se espalham pela pele. Tudo isso também pode aumentar o risco de deixar uma cicatriz, que vai durar muito mais tempo do que a espinha duraria. Eu recomendaria que você ficasse só nos vídeos de espinhas. Essa aqui pode ser uma surpresa, afinal, a maioria dos bebês nasce gritando e chorando, mas recém-nascidos não conseguem chorar lágrimas de verdade. Isso porque não nascemos imediatamente com canais lacrimais funcionais, que geralmente não se desenvolvem até que tenhamos entre 2 semanas e 2 meses de idade. As lágrimas são produzidas pelas glândulas lacrimais, em forma de amêndoas sob as pálpebras. Elas descem sobre os olhos e os canais lacrimais nos cantos atuam como um prático sistema de drenagem para liberá-las nas bochechas, feito
feito um copo d'água transbordando. Os cientistas não têm muita certeza de por que esse sistema não funciona de imediato, mas a maioria dos bebês definitivamente compensa isso assim que os canais se abrem. Um dos primeiros sinais de que você está ficando resfriado pode ser o nariz entupido, e geralmente parece que uma narina está mais bloqueada que a outra. Isso se deve a um processo impressionante chamado ciclo nasal, que acontece constantemente, mas só se torna aparente quando você fica doente. Você pode nunca perceber, mas está sempre respirando melhor por uma narina do que pela outra, porque elas trocam de lado ao longo do dia. O corpo infla o tecido com sangue para abrir um lado do nariz e fechar parcialmente o outro a cada 3 a 6 horas, para que elas trabalhem em turnos regulares. Acredita-se que esse sistema complemente o nosso olfato, porque alguns cheiros são melhor captados pelo ar que flui rapidamente pelo nariz, enquanto outros são detectados com ar que se move lentamente. Um fluxo constante de ar pelas duas narinas também ia ressecar e matar os minúsculos cílios que nos protegem de contaminantes externos. Esse processo sutil é amplificado quando você fica doente, porque a narina que está efetivamente desligada fica bem mais entupida do que a outra. Nossos corpos criam todos os tipos de secreções nas quais tentamos não pensar no dia a dia. Uma delas é a saliva, que você provavelmente não percebe até se dar conta de quanta saliva cobre constantemente a sua língua e boca. Seu principal objetivo é umedecer os alimentos para digestão, o que significa que o seu corpo precisa dela disponível. Cada pessoa produz quantidades diferentes com base em fatores como idade, estilo de vida e condicionamento físico, mas acredita-se que a faixa geral esteja entre 0,75 e 1,5 litro por dia. Em apenas um ano, isso representa de aproximadamente 273 a 547 litros. Mas por que parar por aí? Digamos que uma pessoa vive em média 80 anos. Isso significa que a sua glândula salivar poderia produzir um máximo de 43.800 litros de saliva durante sua vida, o que é aproximadamente a quantidade necessária para uma piscina no quintal. Que nojo, agora eu imaginei alguém mergulhando numa piscina de baba. Há quem diga que o medo de abelhas é irracional, afinal o mundo ia parar completamente sem elas, mas talvez seja melhor pensar duas vezes antes de se aproximar muito depois de ouvir essa história. Em abril de 2019, uma taiwanesa de 28 anos estava limpando o túmulo de um parente como parte do festival de limpeza de túmulos de Kunming, quando sentiu algo que achou ser um pedaço de sujeira entrando em seu olho. Depois que o olho inchou rapidamente, a senhora He foi ao médico, que viu que parecia ser a pata de um pequeno inseto saindo do olho. O Dr. Hong Shiting ficou chocado ao retirar uma abelha de 4 milímetros de comprimento do olho dela, mas isso não era tudo. Logo depois saíram mais 3 abelhas, todas totalmente vivas e saudáveis. Esse tipo de abelha, chamada Alictidae, é menor do que as abelhas comuns, e às vezes são conhecidas como a abelha do suor, por se alimentarem de suor ou lágrimas humanas como fonte de proteína. O Dr. Ting acredita que elas podem ter sido trazidas por uma rajada de vento, mas o fato de a senhora He não tê-las notado rastejando sob a sua pálpebra é algo tão intrigante quanto inquietante. Mas você acreditaria que insetos nos seus orifícios são bem mais comuns do que você imagina? Você já sentiu um leve incômodo no ouvido e teve um medo repentino de que algum bicho rastejante pudesse ter entrado? Normalmente não passa de pelos internos que ficam roçando o canal auditivo, mas para um cara na China em 2019 foi algo verdadeiramente assustador. Depois de ter uma coceira dolorosa no fundo do canal auditivo, o homem preocupado consultou um otorrino que ficou chocado com o que descobriu lá dentro. Mais de 10 baratinhas estavam se contorcendo dentro do ouvido, assim como a mãe, que havia depositado seus ovos entre as paredes do ouvido. Felizmente, a família que habitava o orifício do ouvido foi rapidamente removida antes que pudesse se desenvolver. O especialista aconselhou fortemente o paciente a não deixar nenhum alimento perto da cama, já que esse hábito parecia ser o que havia atraído as baratas para perto da cabeça dele enquanto dormia. Depois dessa experiência tão horrível, duvido que ele precisasse ser convencido. Você pode sentir um orgulho imenso depois de evacuar um daqueles troços monumentais, mas o que eu vou te contar sobre o cocô mais longo do mundo vai te deixar de cabelo em pé. Em fevereiro de 1995, uma mulher não identificada na cidade de Ann Arbor, em Michigan, decidiu que era o seu dever estabelecer esse recorde, e ela se dedicou de corpo e alma para garantir que a sua saúde digestiva tivesse em perfeitas condições. Nutricionistas da Universidade de Michigan primeiro colocaram a mulher em uma dieta super rica em fibras. E em vez de depender só da força de vontade para segurar tudo, ela também ganhou uma espécie de tampão, que foi especialmente projetado para evitar qualquer evacuação prematura. Depois de uma semana de resistência dolorosa, finalmente chegou a hora. O cocô recordista tinha o comprimento de todo o cólon dela, com incríveis 7,90 metros de comprimento, e foi evacuado em uma única sessão ininterrupta. Agora, a melhor parte, o evento aconteceu na pista de boliche da escola Cranbrook Kingswood, em Bloomfield Hills, porque era a única superfície longa o suficiente para medi-lo. Dizem que o cheiro assombra o lugar
até hoje. Imagina essa situação: você tá prestes a sair de casa quando percebe que esqueceu as chaves no quarto. Você corre escada acima para pegá-las, mas assim que entra no quarto, esquece o que tinha ido fazer. Acontece que não é simples esquecimento. Esse fenômeno tem um nome: o efeito da porta. De acordo com o professor de psicologia da Universidade de Notre Dame, Gabriel Radvansky, passar por portas funciona como um limite de evento na mente que separa episódios de atividade. Basicamente, lembrar de uma decisão ou atividade realizada em outro cômodo é difícil porque ela foi essencialmente compartimentalizada e arquivada em outro lugar do cérebro. Radvansky conduziu um experimento para comprovar a teoria e publicou suas descobertas em 2011 no Quarterly Journal of Experimental Psychology. Os participantes do teste pegavam objetos em uma mesa, levavam para outra sala e depois trocavam por um objeto diferente. Depois de repetir isso em um ambiente sem portas, a equipe de Radvansky descobriu que as pessoas esqueciam as coisas com mais frequência quando havia portas envolvidas. Isso levou a concluir que os nossos cérebros usam certas fronteiras como marcadores, e as portas nos fazem processar uma tarefa e classificá-la como concluída. O homem médio tem cerca de 1,8 miligramas de fiapos no umbigo. Mas o que exatamente é isso e como chegar lá? O Dr. George Steinhauser passou 3 anos da sua vida examinando esse estranho fenômeno. Tudo para que você não precise. E aqui estão as respostas. Ele descobriu que o principal culpado por esse acúmulo é um tipo de pelo até então desconhecido, excepcionalmente fino e com pequenos ganchos farpados. À medida que essas farpas se esfregam contra a roupa e desalojam pedaços de algodão e fiapos, a formação concêntrica dos pelos age como um funil que traz os fiapos para dentro, acumulando-os no umbigo. A esses fiapos junta-se um delicioso coquetel de poeira doméstica, flocos de pele morta, gordura, proteínas e suor. Tá, mas qual é a moral disso? Bom, essa parte tá um pouco menos clara. O Dr. Steinhauser teoriza que esses pelos especializados em capturar fiapos foram uma tentativa deliberada do corpo de se limpar. Os pequenos pedaços de tecido se acumulam para criar um objeto chamativo, para que a gente remova manualmente e jogue fora, limpando no processo um possível foco de bactérias. Então é isso mesmo, pode catar aqueles fiapos do umbigo à vontade. Para os homens, tem um pomo de Adão, esse caroço estranho que sobe e desce no pescoço, é só um fato da vida. Mas por que as mulheres não têm? Seu apelido se refere à parte da Bíblia em que Adão come o fruto proibido e fica com um pedaço preso na garganta. Mas o pomo de Adão também é conhecido como cartilagem tireoidiana, porque, bem, é um pedaço de cartilagem e fica em cima da glândula tireoide. O que você provavelmente não sabe é que meninos e meninas começam com a cartilagem tireoidiana de tamanho semelhante, e tudo muda quando chega a puberdade. À medida que os seus níveis de testosterona aumentam e suas vozes ficam mais graves, a laringe ou caixa vocal dos meninos aumenta de tamanho, fazendo com que o pomo de Adão se projete. Mas o que exatamente ele faz? Bom, assim como a cartilagem das orelhas ou do nariz, a cartilagem tireoidiana não tem nenhuma função médica, só serve como prova irrefutável de que um cara tá mentindo pra esposa sobre onde ele estava na noite anterior. Isso mesmo, o pomo de Adão tem uma tendência particular a pular de maneira incontrolável quando você tá nervoso. Se você valoriza o sono, talvez seja a hora de tapar os ouvidos. Seus cílios provavelmente estão abrigando uma horda de ácaros minúsculos nesse exato momento, mas não é pra sair arrancando todos eles. Ácaros nos cílios, na verdade, são bem comuns e geralmente inofensivos, mas aqui vai tudo o que você precisa saber. Existem 2 tipos de ácaros nos cílios, Demodex folliculorum e Demodex brevis, e os dois podem ser encontrados ao redor dos folículos dos cílios, onde depositam seus ovos. Ali eles se alimentam do muco, sebo e óleos que secretamos pelos poros e glândulas ao redor dos olhos. A boa notícia é que você não vai conseguir vê-las olhando no espelho. Você ia precisar de uma lupa científica para ver esses bichinhos. Embora haja uma boa chance de você ter um grupo desses pequenos ácaros nos cílios agora mesmo, algumas pessoas podem ter mais ácaros que outras, principalmente se você tem uma pele muito oleosa ou o hábito de dormir de maquiagem. Eles também vão se sentir mais atraídos por você se você tiver uma condição como a blefarite, que causa inchaço, irritação e vermelhidão ao redor dos olhos. Definitivamente é uma ideia perturbadora, mas a verdade é que não tem muito que você possa fazer. Talvez, sei lá, começar a cobrar aluguel. E aqui vai uma informação que certamente vai virar sua vida de cabeça para baixo. Nós não ficamos exatamente nus no útero. Cerca de 4 meses depois do início de uma gravidez, quando o feto tem cerca de 13,5 cm e pesa cerca de 170 gramas, algo totalmente bizarro acontece. Ele desenvolve um bigode. Pelos finos começam a se formar no lábio superior e ao longo do mês seguinte se espalham para cobrir todo o corpo. Essa camada macia e peluda é conhecida como lanugo e afeta meninos e meninas igualmente. Então, sim, até a Beyoncé já teve bigode. Supostamente, isso ajuda a regular a temperatura corporal dos bebês, bem como a proteger a nossa pele sensível do líquido amniótico no útero. Por volta
volta da 33ª à 36ª semana, perdemos essa camada de pelos finos e macios feito pele de cobra. Mas pra onde é que tudo isso vai? Bom, a resposta simples é: nós ingerimos. Quando o bebê nasce, a lanugem já foi totalmente absorvida ou engolida, restando apenas uma pequena quantidade de pelos na cabeça, sobrancelhas e cílios, conhecidos como pelos velos. À medida que amadurecemos, o corpo substitui os pelos velos por pelos mais grossos e pigmentados, chamados pelos terminais, que são os pelos do nosso corpo adulto. Imagina como seria estranho se todo mundo nascesse parecendo um mamute. O soluço é uma das coisas mais irritantes que a gente tem que suportar. Não importa quantas coisas você tente, geralmente é melhor esperar ele desaparecer naturalmente. Mas e se esse momento estivesse a décadas de distância? Em uma tarde de primavera, em 1922, um jovem trabalhador rural chamado Charles Osborne estava pesando um porco em sua fazenda, quando de repente começou a soluçar. Ele tentou todos os truques possíveis para acabar com o soluço, mas sem sucesso. Os dias se transformaram em semanas, meses e até em anos, e Charles continuou soluçando por 68 anos, até que de repente o soluço desapareceu em 1990, o mesmo ano em que ele morreu, aos 97 anos de idade. Essa façanha incrível lhe rendeu um lugar no Guinness World Records pelo ataque de soluço mais longo da história, e seu título permanece imbatível até hoje. Durante as primeiras décadas, ele teria soluçado até 40 vezes por minuto, mas esse número diminuiu para 20 vezes por minuto nos últimos anos. No total, estima-se que ele tenha soluçado 430 milhões de vezes durante a vida. Então, da próxima vez que você se frustrar porque o soluço não passa, lembra desse pobre sujeito. E se eu lhe dissesse que os Smurfs não são tão fictícios quanto você pensa? Era uma vez no Kentucky, uma família inteira de pessoas com pele azul, que ficou conhecida como os Fugates de Troublesome Creek. Tudo começou em 1820, quando um órfão francês chamado Martin Fugate e sua esposa Elizabeth Smith se mudaram para as margens de Troublesome Creek, uma bela área nos Montes Apalaches no Kentucky. Tanto Martin quanto Elizabeth carregavam um gene recessivo que causava uma rara deficiência de diaforase, levando a meta-hemoglobinemia, um distúrbio sanguíneo que causa a produção de uma quantidade anormal de meta-hemoglobina, dando à pele uma tonalidade azulada. Os Fugates tiveram 7 filhos, e 4 deles tinham a pele azul. A questão é que a endogamia era bem comum na região isolada dos Apalaches, e à medida que os descendentes de Fugate se casavam com outros descendentes de Fugate, o gene se concentrava cada vez mais ao longo das gerações. Luna Fugate era uma das Fugates de pele mais azulada, e apesar da sua cor semelhante a um hematoma, teve 13 filhos e viveu até a idade avançada de 84 anos. Ironicamente, o Dr. Madison Cawain, que estudou os Fugates, descobriu que uma injeção de um corante azul chamado azul de metileno era suficiente para mudar temporariamente a cor azul do sangue afetado para uma cor vermelha normal. Você provavelmente já teve isso, mas já se perguntou o que são esses pequenos caroços esbranquiçados no fundo da garganta? Seu nome oficial pode ser cálculos amidalianos, mas adivinha, não são pedras de verdade, também conhecidos como tonsilólitos. Esses minúsculos invasores da garganta são, na verdade, compostos de detritos como alimentos, células mortas e outras substâncias, que ficam presas nas fendas das amígdalas antes de endurecerem. Embora geralmente sejam bem pequenas, a maior pedra amidaliana já registrada tinha impressionantes 14 centímetros e meio e foi medida em 1936. Consegue imaginar a surpresa quando esse negócio foi tirado? O motivo para isso ter o cheiro do traseiro do capeta é porque abrigam várias bactérias anaeróbicas, que produzem sulfetos com odor fétido. A má notícia é que elas são praticamente inevitáveis, mas podem ser removidas em casa com gargarejos vigorosos e uma boa higiene bucal. Todo mundo já percebeu isso aqui em algum momento. Aquelas minhoquinhas translúcidas e sinuosas que parecem flutuar no nosso campo de visão. O problema é que elas parecem desaparecer no momento em que a gente tenta focar nelas, o que significa que identificar o que elas realmente são é algo muito difícil. Mas fica tranquilo que elas não estão vivas. Elas são oficialmente conhecidas como moscas volantes, e a boa notícia é que dá para simplesmente ignorá-las. A maioria das moscas volantes são pequenos fragmentos de uma proteína chamada colágeno, que faz parte de uma substância gelatinosa na parte posterior do olho chamada vítreo. À medida que envelhecemos, as fibras de proteína que compõem o vítreo encolhem, transformando-se em pequenos pedaços que se aglomeram. As sombras que essas fibras projetam na retina, que é o tecido sensível à luz na parte posterior do olho, são o que causa o aparecimento das moscas volantes. As moscas volantes podem aparecer em qualquer idade, mas é mais provável que você comece a percebê-las entre 50 e 75 anos. Ainda assim, já é bem melhor do que ter vermes de verdade nos olhos, seja por cansaço, estresse
estresse ou simplesmente tédio, muita gente recorre à sensação estranhamente satisfatória de esfregar os olhos. Mas algo mais acontece quando a gente tem esse comportamento peculiar. Uma mini galáxia inteira aparece. Pode parecer que você está viajando pelo espaço e pelo tempo, mas na verdade há uma explicação científica para o fato de você de repente ver estrelas. Essas formas e cores aparentemente aleatórias são conhecidas como fosfenos e foram relatadas já na época dos antigos gregos. Esfregar os olhos aumenta a pressão dentro do globo ocular, e essa pressão ativa as células ganglionares na retina da mesma forma que a luz. Como seu cérebro não sabe a diferença, ele interpreta essa ativação como se você estivesse vendo a luz do mundo exterior, e a consequência é que você provavelmente vai ver pequenas manchas de cores diferentes, que se movem e se dispersam rapidamente com o movimento de esfregar. Em outras palavras, aquela bela e pequena galáxia é basicamente os seus globos oculares dizendo: "Ei cara, você tá me esmagando." E falando em globos oculares, eles ainda podem piscar se a sua cabeça for decepada. Você provavelmente está pensando: como é que você sabe disso? E a todos vocês curiosos, temos um homem a quem agradecer por esse fato intrigante: o químico francês Antoine Laurent de Lavoisier. Durante o reinado do terror na França, no século XVIII, caracterizado por uma avalanche de execuções na guilhotina, o pobre Lavoisier acabou sendo uma vítima. Quais foram seus crimes? Descobriu o hidrogênio e ajudar a implementar o sistema métrico. Ah não, hediondo. E sendo um tremendo nerd, quer dizer, sendo um químico muito dedicado, Lavoisier decidiu que a sua morte não seria em vão, pois havia uma última descoberta que ele precisava fazer. É possível piscar depois de ter a cabeça cortada? Tendo prometido que tentaria piscar o máximo possível após a lâmina cair, testemunhas afirmaram que a cabeça decapitada de Lavoisier realmente piscou por cerca de 30 segundos. Como equipamentos científicos mais avançados não existiam na época, Lavoisier é acreditado por conduzir o primeiro estudo conhecido sobre a função independente do cérebro. Não sei se valeu a pena. Você tá dormindo profundamente quando de repente se vê despencando de um penhasco nos seus sonhos. Segundos antes de tocar o chão, você acorda apavorado e suando frio. Mas por quê? Esse fenômeno tem um nome: espasmo hípnico ou sobressalto do sono, e faz parte do nosso processo normal de sono. Muitos médicos acreditam que seja só o corpo dando uns espasmos enquanto se prepara para relaxar, mas o médico especialista em sono e psicólogo clínico Michael Bruce tem outra teoria. Segundo ele, acordamos sobressaltados quando o corpo passa pelo primeiro estágio do sono muito rapidamente por causa do cansaço. Durante esse estágio inicial, que dura só alguns minutos, a respiração e os batimentos cardíacos diminuem e o sono ainda é muito leve. Mas se o corpo passa por esse estágio muito rápido e desliga muito depressa, isso pode levar o cérebro a pensar que os sinais vitais estão falhando, o que explica o sobressalto que desperta o corpo. Por ser algo tão difícil de estudar, não há uma resposta definitiva para o componente visual de cair de penhascos ou escadas, mas essa pode ser a maneira mais fácil para o cérebro interpretar a sensação de adormecer cedo demais. Da próxima vez que isso acontecer com você, lembre-se, seu cérebro provavelmente pensou que você estava morto por um instante. O mundo tá cheio de coisas que machucam, mas nada se compara àquela dor de pisar em uma peça de Lego. Existem eventos organizados chamados caminhadas de Lego, em que as pessoas andam de propósito sobre um caminho feito de peças de Lego. Quem já participou admite que peças de Lego machucam bem mais do que brasas ou cacos de vidro. Mas como isso é possível? Bom, caminhar sobre brasas envolve andar sobre a lenha queimada por cerca de 1 hora. Segundo Scott Bell, um cara experiente em caminhar sobre brasas, embora a temperatura registre entre 500 e 590 graus, essa não é exatamente a sensação ao caminhar sobre as brasas. Caminhar sobre cacos de vidro é semelhante, já que os pedaços quebrados estão espalhados de maneira uniforme na superfície. Ao caminhar sobre eles, o peso do pé é distribuído, o que acaba achatando os cacos. Nenhum vidro perfura a pele ou sequer fere com força suficiente para ativar os receptores de dor no pé. Com o Lego, por outro lado, é uma história completamente diferente, e não dá para esquecer que esses blocos são feitos para resistir à fúria de uma criança pequena. Na verdade, um único bloco de 2x2 pode suportar até 4.240 newtons, ou 430 kg de pressão. Portanto, quando seu pé pisa em um, toda essa força é redirecionada de volta. As solas de cada pé contêm até 200 mil receptores sensoriais, então imagina cada um deles gritando em harmonia. Na verdade, até dói menos pisar em vários Legos de uma vez, porque o impacto é distribuído por todo o pé. Então, se você precisar deixar Legos espalhados pelo chão, pelo menos certifique-se de que não seja só um. Todo mundo conhece alguém que não consegue evitar fazer trocadilhos terríveis em toda oportunidade. Mas se eu te dissesse que essa pessoa pode estar sofrendo de um transtorno debilitante, chamado Witzelsucht, um dos primeiros casos percebidos dessa mania de fazer piadas, surgiu nas circunstâncias mais estranhas, com o neurologista alemão Otfried Foster em 1929. Ele estava operando um paciente do sexo masculino para remover um tumor. O homem estava consciente,
transplante, uma prática comum na época. E no momento em que ele começou a manipular o tumor, seu paciente repentinamente entrou em um desabafo maníaco, relatando uma série de trocadilhos horríveis. No mesmo ano, o psiquiatra Abraham Brill relatou ter encontrado pacientes que faziam piadas sobre toda e qualquer coisa, mesmo quando não estavam na mesa de cirurgia. Desde então, muitos casos foram observados. Curiosamente, nenhum dos piadistas parece achar outras pessoas engraçadas, apesar de se considerarem absolutamente engraçados. A ligação entre aqueles que sofrem de Witzelsucht parece ser algum tipo de dano prévio aos lobos frontais, que pode ser causado por um AVC ou hemorragia cerebral. Os cientistas acreditam que a rede de regiões ao redor dos lobos frontais é responsável pelo mesmo tipo de pensamento complexo e analítico necessário para entender piadas. O dano cerebral sofrido por aqueles com Witzelsucht parece desinibir parte da sinalização entre esses lobos frontais e os centros de prazer responsáveis por nos fazer rir. Isso significa que eles não acham piadas dos outros engraçadas, enquanto seus próprios pensamentos e sentimentos ainda podem desencadear a descarga de dopamina que os faz rir dos seus próprios trocadilhos. Acho que tá na hora de eu verificar se eu tenho essa coisa. Talvez você não tenha pensado nisso, mas ao contrário de outras extremidades do corpo, nossos globos oculares não conseguem determinar frio ou calor devido à falta de células receptoras de temperatura. Na verdade, a maior parte do olho humano está confortavelmente aninhada dentro do crânio, onde é constantemente irrigada com um forte suprimento de sangue quente. Enquanto estiverem dentro de um corpo funcional com osso, tecido e gordura para mantê-los aquecidos, é praticamente impossível que os seus globos oculares congelem em temperaturas abaixo de zero. Depois de um dia no sol, sua pele provavelmente vai ficar mais bronzeada ou mais avermelhada se você esquecer do protetor, mas o seu cabelo provavelmente vai ficar num tom mais claro, e tudo isso se deve ao poder dos danos causados pelo sol. Nos dois casos, a luz solar degrada a melanina, o pigmento responsável pela cor do cabelo e da pele, mas com uma diferença fundamental. Quando o sol descolore e destrói a melanina no cabelo, ele fica mais claro, e como o cabelo não é um ser vivo, permanece assim até que novos folículos cresçam. Por outro lado, a pele está preparada para responder esse dano, produzindo mais células melanocíticas, que nos protegem da radiação UV escurecendo a pele. O enjoo de movimento é um problema bem comum, e a sensação de náusea que você tem é apenas resultado de sinais mistos enviados ao cérebro, que causam confusão. Seu ouvido interno desempenha um papel importante. Duas bolsas localizadas nos canais semicirculares, chamadas sáculo e utrículo, contêm fluido que informa ao cérebro sobre qualquer desequilíbrio, e é assim que sabemos que estamos em pé ou deitados. Em um barco, por exemplo, seu ouvido interno pode sentir o balanço das ondas, mesmo que os seus olhos não consigam vê-lo, fazendo com que o cérebro tente fazer com que essas duas sensações conflitantes acabem concordando, o que nos faz sentir enjoo. A dor de cabeça causada pelo gelado pode realmente estragar o prazer do seu sorvete, e essas dores de cabeça de curto prazo acontecem quando algo extremamente frio toca o palato superior ou o céu da boca, enquanto se consome rapidamente alimentos e bebidas geladas. Esse tipo de estímulo causa vasoconstrição, ou estreitamento dos vasos sanguíneos, e consequente dor nos nervos, que geralmente é aliviada pelo reaquecimento do palato superior para dilatar os vasos sanguíneos por meio da vasodilatação. Soluções rápidas, como beber água morna ou pressionar a língua contra o céu da boca, podem fazer o sangue fluir de novo e acabar com a sensação de frio intenso. Todo mundo que já esteve em um lugar quente e lotado, como por exemplo um metrô, sabe que as axilas suadas das pessoas podem ficar muito fedorentas rapidamente. Isso ocorre porque as bactérias que vivem na pele prosperam em áreas quentes e úmidas como axilas suadas. Ao entrarem em contato com o suor, elas decompõem uma proteína específica do suor, chamado ABCC11. Não é à toa que tem CC no nome. É essa proteína que é decomposta em produtos mal cheirosos chamados tioálcoois pelas bactérias, que causam o odor nauseante do mau cheiro corporal, enquanto pessoas decentes resolvem esse problema que incomoda o nariz, com algumas borrifadas de um desodorante. A maioria dos coreanos não precisa. Isso acontece porque, embora eles suem, cerca de 99% da população coreana possui um gene ABCC11 não funcional. Portanto, eles não produzem essa proteína tão importante e, consequentemente, não têm o mesmo cheiro que o resto do mundo. Cientistas acreditam que o mau cheiro foi selecionado negativamente pela evolução em áreas do leste asiático há milhares de anos, o que significa que enquanto as pessoas com mau cheiro morriam sozinhas, os indivíduos com cheiro fresco transmitiam os genes para os seus filhos. Nossa, eu queria ter nascido na Coreia. Eu ia economizar muito dinheiro com desodorante e provavelmente ia ter uma namorada. Aquele velho experimento da Coca Zero e Mentos. Abrir a tampa, colocar vários mentos e observar aquele geyser de refrigerante rompendo no ar que nem um vulcão. A ciência por trás disso é bem simples. Embora os mentos pareçam lisos, tem uma camada externa áspera que quebra as ligações entre o gás carbônico e a água na Coca Zero, criando bolhas de dióxido de carbono que causam erupção. Felizmente,
simplesmente é só um mito urbano que a mesma reação possa acontecer dentro do seu corpo. Isso porque a cobertura áspera da bala começa a se dissolver praticamente assim que você a coloca na língua. Colocar mentos no estômago e depois virar um copo de Coca-Cola provavelmente ia resultar só em uma crise de arrotos muito forte. O único perigo é que algumas pessoas podem não conseguir arrotar o suficiente para liberar o gás antes que a pressão fique muito alta. Nesse caso, você pode acabar com fortes dores de estômago ou, na pior das hipóteses, uma pequena ruptura. Mas isso é bem improvável, porque a maioria das pessoas ia vomitar antes que isso acontecesse. Já colocar mentos e Coca-Cola na boca ao mesmo tempo e tentar manter a mistura ali, provavelmente vai fazer você cuspir Coca-Cola com espuma por todo lado. Então, não, isso não vai te matar, mas ainda é uma ideia pouco inteligente. Seja aquela cena do seu filme favorito, uma alegria imensa ou a dor dilacerante do coração partido na adolescência, não é raro que a gente chore copiosamente. Mas por que isso acontece? O choro pode ser definido cientificamente como derramamento de lágrimas em resposta a um estado emocional. O derramamento de lágrimas sem motivação emocional tem até um nome: lacrimação. Tudo tem a ver com os processos biológicos do sistema lacrimal, que é composto por um sistema secretor que produz as lágrimas e um sistema excretor que as drena. Quando uma lágrima é produzida pela glândula lacrimal, localizada entre o globo ocular e a pálpebra, piscamos espontaneamente, o que espalha a lágrima pelo olho como uma fina película de líquido. Já se perguntou por que o nariz escorre quando choramos? Isso acontece porque a lágrima que acabamos de produzir geralmente escorre pelo ponto lacrimal, que funciona como uma rolha antes de sair pelo nariz. Mas quando você chora de verdade, o sistema de drenagem lacrimal não consegue lidar com o grande volume de lágrimas que entra, e elas acabam escorrendo pelas pálpebras e bochechas. Na verdade, produzimos 3 tipos diferentes de lágrimas, conhecidas como lágrimas basais, reflexas e psíquicas. As lágrimas basais mantêm a córnea nutrida e lubrificada, enquanto as lágrimas reflexas ajudam a eliminar irritações causadas por partículas estranhas ou vapores. Quando você chora de repente cortando cebola, está produzindo lágrimas reflexas. As lágrimas psíquicas ou lágrimas de choro são as que produzimos em resposta a emoções fortes como tristeza, raiva, prazer ou dor física. Essas lágrimas contêm até um analgésico natural chamado leucina encefalina, o que pode explicar por que as pessoas dizem que um bom choro melhora tudo. Então tá liberado chorar. Soltar gases é um fato da vida, mas todo mundo sabe que na maioria dos ambientes não é considerado aceitável, o que significa que todo mundo já teve que aperfeiçoar a arte de segurar em algum momento. No supermercado, durante a aula, caminhando até o altar no dia do seu casamento, em qualquer situação. Mas por quanto tempo dá para segurar tudo isso antes de explodir? Quando seu corpo precisa se livrar do acúmulo de gases, existem 2 maneiras pelas quais podem sair, como um arroto ou como flatulência, a qual você sabe, escapa lá por baixo. O arroto geralmente é causado por algo conhecido como afasia aérea, que resulta do ar que você engole enquanto fala ou masca chiclete. Agora, soltar gases é um pouco mais complexo. Às vezes, bactérias ou alimentos fermentam no estômago, levando à acidez e à produção de gases. Pessoas que sofrem de intolerâncias, como lactose ou glúten, também soltam mais gases, mas mesmo aquelas com estômagos mais resistentes podem ter dificuldade em digerir vegetais crucíferos como brócolis e aspargos. Acredite ou não, você solta gases de 10 a 20 vezes ao dia, às vezes sem nem perceber. Não importa o quanto você tente se controlar, as comportas inevitavelmente vão se abrir quando você se distrair com outra coisa. Segurar os gases pode não ser particularmente prejudicial, mas esteja avisado. Qualquer tipo de acúmulo no seu trato gastrointestinal inferior vai acabar fazendo pressão para cima e causar inchaço, desconforto e até gases presos na região abdominal. Explodir feito um personagem de desenho animado também é improvável, mas tem uma exceção que se refere a pessoas com obstruções no cólon. De acordo com a doutora Lisa Gangel, do NYU Langone Medical Center, um cólon obstruído pode inflar feito um balão por causa do bloqueio, a ponto de até mesmo estourar. Por via das dúvidas, é só seguir aquele velho conselho: melhor pra fora do que pra dentro. Falando nisso, você já se viu numa situação complicada em que percebe que precisa fazer o número 2 no momento mais inconveniente, seja numa longa viagem na estrada ou logo que você chega num restaurante chique para aquele encontro. Se você se concentrar bastante, pode até conseguir segurar por algum tempo que pareça que desapareceu completamente. Mas por quanto tempo você deve segurar o número 2? Pode ser um assunto tabu, mas defecar é essencial para ajudar a eliminar toxinas prejudiciais ao corpo. Depois da refeição, leva cerca de 6 a 8 horas para o alimento passar pelo estômago e intestino delgado. De lá ele entra no intestino grosso, também conhecido como cólon, para continuar a digestão, absorver água e finalmente eliminar os resíduos. O cólon tem cerca de 1,5 m de comprimento e cerca de 7,5 cm de diâmetro, e leva cerca de 36 horas para o alimento percorrer todo o seu comprimento. No total, são necessários de 2 a 5 dias para que o alimento
alimento seja digerido e transformado em fezes, mas depende da pessoa. Não é essencial evacuar todos os dias. Na verdade, um padrão normal de evacuação pode variar de 3 vezes ao dia a 3 vezes por semana, mas ficar vários dias sem ou segurar as fezes deliberadamente pode causar vários problemas. Quando as fezes atingem alguma parte do reto, enviam um sinal ao cérebro indicando que provavelmente é hora de evacuar. De acordo com Nick Paul, professor clínico assistente do Touro College of Osteopathic Medicine de Nova York, é bem difícil segurar as fezes, já que é preciso contrair os poderosos esfíncteres voluntários. Mesmo quando você pensa que as suas fezes desapareceram de maneira repentina, há uma chance de que você só fique mais e mais constipado. E quanto mais tempo permanecem ali, mais difíceis ficam de evacuar, até que a sua barriga vai parecer permanentemente inchada por causa do aumento da pressão. Você provavelmente vai precisar de laxantes para ajudar a aliviar o bloqueio, ou, na pior das hipóteses, pode ser necessária até a remoção manual por um profissional médico. São Paulo admite que nunca ouviu falar de ninguém que literalmente explodiu ou morreu por segurar fezes, mas o constrangimento da remoção deve ser o suficiente para te deixar esperto. E quando você precisa tirar água do joelho? Segurar o xixi é uma arte que exige prática, e quanto mais você pensa, mais vontade dá de ir ao banheiro. Mas por quanto tempo você consegue segurar antes de literalmente explodir? A verdade é que o tempo que você consegue segurar a urina varia muito de pessoa para pessoa. Tudo se resume ao controle da bexiga. A bexiga é o órgão que recebe a urina dos rins por meio de tubos finos e musculares chamados uréteres. A bexiga é muscular e expansível. Ela se enche de urina à medida que os rins filtram o líquido continuamente até atingir a sua capacidade máxima. A essa altura, fibras projetadas para detectar o estiramento da bexiga enviam sinais ao cérebro dizendo: "Ô amigão, tá na hora de fazer xixi". Quando você finalmente chega ao banheiro para se aliviar, seu cérebro manda a bexiga se contrair, comprimindo a urina e fazendo com que ela viaje até a uretra e saia do corpo. Sua bexiga, na verdade, se expande para mudar de tamanho à medida que você envelhece. Por exemplo, a bexiga de uma pessoa média entre 11 e 15 anos pode armazenar entre 165 e 225 ml, mas a bexiga de um adulto pode armazenar até 300 a 400 ml de urina. Normalmente, uma pessoa urina cerca de 8 vezes por dia e não mais do que uma vez por noite depois de ir para a cama. A quantidade e a frequência com que você urina dependem da quantidade de líquidos que você bebe e de outros fatores como a praticidade, mas você deve tentar urinar pelo menos a cada 3 a 4 horas. Basicamente, você nunca deve segurar a urina intencionalmente por mais tempo que o necessário. Andar por aí com a bexiga cheia pode resultar em disfunção da bexiga, risco de infecções do trato urinário ou danos a essas estruturas. Em alguns casos raros, é até possível que a bexiga de uma pessoa se rompa devido à retenção urinária deliberada. Quando a natureza chama, não tem jeito. Você já olhou para suas unhas e notou algumas manchas brancas estranhas que não estavam lá antes? Esse tipo de descoloração é, na verdade, uma condição comum, conhecida como leuconíquia. Na maioria das vezes não significa nada sério, e existem várias causas possíveis. A principal razão é uma lesão na matriz ungueal, que pode ocorrer se você bater ou beliscar a unha acidentalmente. Devido ao tempo que as unhas levam para crescer, você pode nem se lembrar da lesão até que as manchas brancas apareçam. A leuconíquia também pode surgir como uma reação alérgica a produtos cosméticos, como gloss, esmalte, endurecedor ou removedor de esmalte. Às vezes, também pode significar que as suas unhas têm deficiência de certos minerais ou vitaminas, mais comumente zinco ou cálcio. Mas a menos que toda a unha fique branca e você sinta dor, essas manchas geralmente desaparecem sozinhas. Então não há motivo para se preocupar. Você sabia que o corpo de um bebê tem cerca de 300 ossos ao nascer, em comparação com os 206 que os adultos têm? Com o tempo, o processo de fusão de pedaços menores reduz o número de ossos no corpo. Uma coisa aparentemente crucial com a qual os bebês não nascem são as patelas. Em vez disso, eles nascem com cartilagens, que em algum momento vão se tornar patela óssea. A cartilagem, que pode ser encontrada no nariz, orelhas e articulações, é flexível e dá estrutura onde é necessária no corpo. A patela da maioria das crianças começa a ossificar, ou seja, se transformar de cartilagem em osso entre os 2 e os 6 anos. É normal que vários pedaços de cartilagem comecem a endurecer e se transformar em osso ao mesmo tempo, até que a patela se torne um osso completo por volta dos 10 ou 12 anos de idade. Nascer com patelas poderia tornar o processo do parto bem mais difícil, ou até mesmo resultar em lesões durante o parto, já que o osso é rígido e menos flexível do que a cartilagem. O corpo humano é muito inteligente, né? E agora que você está se sentindo mais esperto, isso é tudo por hoje. Deixa um comentário aí embaixo dizendo qual desses fatos incríveis te deixou mais impressionado, e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por assistir.